quero falar duas coisas. Primeiro, lá em Lucas, Jesus ensinou Pedro a fazer a ceia, né? E também vou falar sobre Isaías 50 e... acho que é 55, 53, não sei. Deixa eu ver. Agora tem que tirar o óculos de longe para o de perto. Isso é uma luta, né, irmãos? Por que você não faz o bifocal, pastor? Eu fiz e tropeço e caio. É 53. Fala da terra seca, não tinha aparência nenhuma. Olhando para ele não via beleza nenhuma, né? Desprezado pelos homens, rejeitado pelos homens, homem de dor e tal. E aqui fala sobre a crucificação e o ressurgimento do novo Senhor, né? Mas eu quero falar hoje sobre uma coisa que alguém fez por amor, tá? João 12. Depois eu vou falar para você sobre o significado da Páscoa, né? O significado da Páscoa, o porquê que não é coelho, o porquê que não é o ovo de Páscoa. Tem um segmento religioso que fala que o coelho é o símbolo da Páscoa. E Jesus é o símbolo da vela branca. E o ovo tem que ser de cacau. E o momento tem que ser a ceia. Então, um monte de coisa. Eu pesquisei um monte de coisa na internet, né? Orei ao Senhor, abri a Bíblia e, sabe, e fui procurando. E eu quero falar hoje para você sobre um amor. Um amor que foi demonstrado para Jesus, preparando ele para a sua morte. Tá bom? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Betânia é a cidade onde morava Lázaro, Maria e Marta. Aonde estava Lázaro, com quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa junto com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, os que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume de 300 denários e não se deu aos pobres? Então disse ele: não, porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que era lançado na bolsa. Jesus, entretanto, disse: quem guarda isso para o dia do meu embalsamarem, para que me embalsamarem, porque os pobres vocês têm toda hora, mas a mim não vai ter para sempre. Mas nós temos ele para sempre. Amém ou não? Oh, glória. Então veja bem, uma demonstração de amor. Maria de Betânia praticou uma ação de amor tão grande que o Senhor Jesus disse que até quando essa palavra for dita, vai ser lembrada. A ocasião estava sendo oferecida porque alguns dias depois ele seria entregue e faria a Páscoa com os seus discípulos, né? E depois seria entregue e morto. Páscoa, nós já sabemos que Páscoa, para os israelitas, é a libertação do Egito. Para o cristianismo, a Páscoa celebra a ressurreição de Cristo. Uma marca sobre a morte. Uma esperança de vida eterna. Amém? A ação de amor de Maria, ela deu ao Senhor um perfume tão caro, tão precioso, ela deu para que Jesus, o melhor,
E eu faço uma palavra aqui e eu quero dizer para você. O que é que nós temos dado para Jesus? O melhor? Ou nós temos dado para Jesus o que sobra? Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de amor por Ele, de compaixão por Ele, de obediência a Ele. Nós estamos dando o que para Jesus? Nada. Às vezes nada. Às vezes nós nem sequer lembramos dele. Mas Maria, ela deu para Jesus o que ela tinha de melhor. Esta oferta de amor fluiu do seu coração, e o que damos ao Senhor é igualmente precioso? Não, irmãos, não é. Nós não damos ao Senhor, para o Senhor, o melhor. Temos falta de muita coisa, mas é culpada somos nós mesmos. E eu quero também falar para você o significado da Páscoa. Duas coisas ao mesmo tempo. Em hebraico, a Páscoa significa Pessah, que significa passagem, referindo-se ao Egito, quando eles fizeram a última ceia do cordeiro, das ervas amargas, ungiram os portais da porta, e depois eles saíram. Foram para a terra prometida. Hoje, nós não precisamos mais passar o sangue na porta, não comer mais ervas amargas, e o cordeiro já não está mais morto, ele está vivo. Então, hoje, nós precisamos sair. Sair do quê? Sair da mesmice, sair da falta de perdão, sair da falta de amor, sair da não comunhão com as pessoas. Nós precisamos entender que Jesus veio para nos dar vida, vida eterna, mas precisamos retribuir. E como vamos retribuir? Ela deu o que tinha. Ela deu a coisa mais preciosa. Nós precisamos dar o que nós temos. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos uma direção. E por isso temos que dá-la ao Senhor. Como? Obedecendo, fazendo a sua vontade. Como disse o pastor André, criarmos fruto, e os frutos temos que permanecer. Fazer com que nós possamos nos alegrar todos os dias. Eu não tenho feito... Hoje, eu não tenho feito 10% do que eu fazia. Eu não tenho dado o meu melhor para Deus. E eu quero entregar o meu melhor para Deus todos os dias. Assim como Maria derramou aquele bálsamo, aquele óleo precioso, eu quero ser como Maria. Não sentada só aos pés de Jesus, mas dando para Ele o meu melhor. O meu melhor, ainda mesmo assim, é pouco. É muito pouco. Porque o que Ele fez por mim é impagável. Maria, ela deu a melhor coisa que ela tinha, que era aquele perfume. E causou em Jesus uma profunda comoção. Jesus ficou tão assim... impressionada, porque ela deu a coisa mais preciosa que ela tinha. Porque antigamente as pessoas, quando iam casar, elas guardavam esse perfume para o dia de núpcias. O que Jesus disse? O que ela fez por mim foi uma coisa, comoveu o coração de Jesus. O que você tem feito para comover o coração de Jesus? Fala para mim. Que amor é esse que você fala que tem para Jesus e não demonstra? A Páscoa judaica, ela é feita com sequência, ordem. Sider, chama a palavra, S-E-D-E-R, Sider, significa um ritual
ordenado, com ordem. Primeiro, marca. Segundo, escolhe o cordeiro. Terceiro, cozinhe o cordeiro. Quarto, coma o cordeiro. Quinto, ervas amargas junto. O vinho junto com o cordeiro. Depois sai. Há uma ordem no céu. Deus, Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém altera esta ordem. E uma ordem tem que ser dada à nossa vida para continuarmos fazendo as coisas certas. Fazendo as coisas certas. Volta lá na Maria. Ela fez o que pôde. Você tem feito o que pôde? O que você pode fazer? Você tem feito o que você pode fazer? Ela deu o melhor. Você tem dado o melhor? Ela fez com amor, irmãos. Era a maior grana aquele perfume, velho. Era um dia de trampo. Um dia de trampo, André? Era um ano de trampo, né? Era um ano de trampo, irmãos. Num minuto só, ela jogou tudo em cima de Jesus, enxugou os cabelos com os seus pés com os cabelos. Irmãos, foi uma coisa tão tremenda, irmãos, que marcou o coração de Jesus. E nos traz hoje essa palavra para dizer para você: demonstre esse amor por mim. Não derramando perfume, mas derramando a sua vida na minha presença. Vamos voltar para a Páscoa. Páscoa, ressurreição. Páscoa, vida eterna. Páscoa, obedecemos às ordenanças de Deus. Hoje toda a família vai comer, todo mundo da família. Então, na hora que for fazer a ceia, você se junta com a sua família. A hora que passar o pão e o cálice, vocês comam junto com a família. Se você não tem família aqui, você está sozinho ou sozinho, junte-se a uma família hoje, para você ceiar com a gente. Páscoa é uma celebração que transmite a mensagem de esperança, renovação, amor e perdão. Para os cristãos, a Páscoa é um momento de reflexão sobre o sacrifício de Jesus, que salvou a humanidade do pecado. Páscoa, um momento para lembrar que Jesus morreu, mas ressuscitou, passando pela crucificação e assumindo o pecado de toda a humanidade. Páscoa, ressurreição. Páscoa, vida nova. Vamos voltar na Maria lá, escuta. Toda a casa ficou cheia de perfume. Pensa, quando você entra num lugar que você tem Jesus, você tem que inalar perfume. Você tem que... Essa semana uma pessoa falou assim para mim: pastor, o senhor está muito cheiroso. Olhei de lado, a Ana não estava. Eu disse: Jesus. Falei: a senhora sabe que eu ganhei com azar. Perfume bom, hein? Bom. Joguei hoje 2 quititicas assim em mim. Hoje fiquei tonto de tanto cheiro. Oh, glória! Só que quando você chega em algum lugar que não tem Jesus, você precisa inalar o perfume de Cristo. Quando a pastora Fabiana passou o vídeo, ela com o ovo na mão, falando para as crianças o que significava tal, eu fiquei emocionado, velho. E as crianças babando assim, ó. Quando você chega em algum lugar que você tem Jesus, que as pessoas não têm, você precisa fazer a diferença. Sim ou não? Sim, lógico. Mas, sempre quando você está bem, levanta alguém para criticar você. Para que gastar esse perfume? Poderíamos dar aos pobres, poderíamos vendê-lo, poderíamos fazer isso e aquilo. Todo mundo critica alguma coisa que você está fazendo.
Todo mundo critica quando você se levanta. Mexe no meu carro que ele toca a buzina de novo. Todo mundo se levanta para criticar. Ao Judas. Nossa, mas para que tanto gasto? Os discípulos, é verdade, nós poderíamos ter vendido isso aqui, vamos recuperar. Irmãos, cada vez que você se levanta em amor para fazer a obra do Senhor, em amor, haverá resistência. Por isso, faça. Por isso, não pare. Porque se você parar, você está anulando aquilo que Jesus fez na cruz. Páscoa, eu te dei vida eterna, então passe para as pessoas o que é a realidade da Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelho, não é vela, não é nada. Páscoa é ressurreição. Páscoa é transformação, saída. Você estava num pecado desgramado, você estava numa vida torta, você aceitou Jesus, Ele entrou dentro de você e a Páscoa já foi feita. Amém? Sempre haverá pessoas que vão criticar o que você faz. E quanto mais eles criticam, mais Jesus requer de você. Quanto mais eles criticam, mais Jesus espera de você. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que lá em Isaías 53, fala sobre a posição dele como homem, rejeitado, um homem que não tinha aparência. Lá em Lucas diz que ele ensinou Pedro a fazer. Diga, vai ali que você vai ver um homem com um cântaro nas costas. Irmãos, homem não levava cântaro. Homem não ia buscar água no poço. Homem só dava ordem. Mulher levava água, mulher levava cântaro. Veja bem como é que é a história da ceia, da Páscoa. Incompreendida. Um homem levando o cântaro? Chega para ele e fala para ele, onde é que está o lugar onde o mestre vai fazer a Páscoa? Eles vão te levar e você vai achar o lugar lá bonitinho, montadinho, e eu já estou indo logo. Aí o que aconteceu? Jesus fez a Páscoa e ensinou Pedro dizendo, o pão simboliza o meu corpo. O cálice simboliza o meu sangue que eu vou derramar na cruz e marcar a sua vida para que o diabo não possa te acusar. O vinho simboliza o suco, simboliza também a minha alegria. Olhe para quem está perto de você. Diga para ele, Páscoa é vida eterna. Olha para ele de novo e fala, Páscoa é ressurreição. Diga de novo para ele, fala, Páscoa é Jesus na nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.